E Alan Gani, falando em pessoas articuladas, ele é muito bem articulado também nas redes sociais, é uma pessoa bastante ativa nas redes sociais e, obviamente, que a exemplo de qualquer pessoa que ganha destaque ou um cargo importante, todos começam a puxar a capivara dele, seja em dados, formações, biografia, seja também em manifestações nas redes sociais. E dá para perceber que algumas manifestações do Papa Leão XIV batem de frente com o que pensam J.D. Vance e o próprio presidente americano Donald Trump. Exatamente. Aliás, aqui, Evandro, eu puxei a capivara digital dele no Twitter. E tem uma postagem de 2015, precisamente do dia 31 de julho de 2015, uma repostagem onde faz críticas a Donald Trump, a política imigratória de Donald Trump, dizendo que ele tinha que ser ali mais acolhedor com aqueles imigrantes ilegais. E a gente sabe que isso é um tema absolutamente sensível para Donald Trump. Então, vai ser interessante a gente observar como é que vai ser o discurso do novo Papa relacionado aos imigrantes e o discurso de Donald Trump, se vai ser algo mais conciliador, que os dois vão ali contemplar ou não, se eles vão, de alguma maneira, se Donald Trump principalmente vai para o confronto, e a gente sabe que ele é bem verborrágico nesse sentido. Ô Andrei, a gente sabe que o Vaticano sempre foi muito fechado em suas decisões. Elas são comunicadas, mas no momento em que são tomadas, ali as portas se fecham, a exemplo do que aconteceu em mais um conclave. Mas a gente tem uma característica diferente na escolha deste Papa, se compararmos com os anteriores e com o último Papa Francisco, que é a forte influência das redes sociais, as manifestações que os próprios cardeais fazem, porque muitos, antes de se trancarem na Capela Sistina, fizeram publicações nas redes dizendo que estavam se preparando, que esperavam que o Espírito Santo pudesse ditar o caminho correto. Mas essa influência, no teu ponto de vista, altera também a maneira como o Papa se relaciona com a sociedade? Eu creio que não necessariamente altera, mas ela diz muito a respeito de uma igreja que não pode mais, assim como já aconteceu no pontificado, especialmente de João Paulo II e do Papa Francisco, né? Bento XVI era alguém mais introvertido, foi um grande teólogo, era alguém mais voltado, aos estudos e às questões internas, e passou também por momentos muito difíceis durante o seu curto pontificado, mas isso diz para nós que não há como a Igreja Católica ou nenhuma religião deixar de lado o que acontece nas redes sociais, o que as redes sociais representam. Eu não acho que o que foi falado pelos cardeais, de fato, pode ter influenciado a forma deles votarem, mas é mais um anúncio de que essas portas fechadas, de que essas decisões conciliares que são feitas lá dentro do Vaticano e dos seus anexos, elas cada vez mais farão parte desse movimento de informação que nós vivemos no mundo. E só a respeito do que foi falado anteriormente, eu gostaria de chamar a atenção pelo fato do Papa ser um matemático. Nós sabemos que a ciência moderna, ela começa basicamente ali no século XVII, embora não haja um total consenso entre os séculos XVI e XVII, mas o René Descartes é o grande nome da ciência moderna, e ele era um matemático. Então, eu penso que também há uma sinalização importante que já vem acontecendo há alguns anos, que já vem acontecendo durante alguns pontificados, que é a igreja, ou a religião e a ciência tomarem uma postura de aproximação e não de distanciamento.
de entenderem que quando se fala sobre um certo assunto, né, há uma perspectiva religiosa, há uma perspectiva mística, há uma perspectiva da fé e há uma perspectiva científica. E essas duas, elas não estão, não são antitéticas, né, como diria o filósofo Kant, mas elas simplesmente podem ser complementares, ou seja, você pode ter alguém, né, que tem a sua fé profunda na religião, mas que não nega o aspecto científico, que nesse caso será muito importante, né, para dirimir várias questões financeiras, escândalos, né, e outras questões de falta de transparência, enfim, que têm assolado a Igreja Católica nos últimos anos.